Ele está suspenso, o Flamengo vai recorrer, não deve ser fácil conseguir diminuir a pena ou buscar absolvição, há uma expectativa, não vou dizer que é negativa, mas... Sabe que não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Ou vai para 4, ou é absolvido. Isso, ele pode ser absolvido e pode dobrar a pena. Isso aí. Que é a pena máxima que já foi amenizado. Então, ele corre um risco, ele tem aí uma decisão importante para tomar. Pelo que falam os especialistas, advogados especializados, não é simples, ou seja, você conseguir essa redução, é possível, mas não é simples. E se ele ficar punido, a situação é a seguinte, o Flamengo tem a possibilidade, tem o direito de suspender o contrato do jogador, ou seja, não ter remuneração, e pode também, ao final da punição, prorrogar o compromisso pelo número de meses que ele ficou parado. Então ele vai ficar parado, a partir de agora, esse pedacinho de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí acaba o contrato dele. São 9 meses e alguns dias. Aí ele volta em abril, certo? Começo de abril. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E mais uns diazinhos de janeiro. Se o Flamengo levar isso ao pé da letra, ele pode parar de pagar o salário do Gabriel. E voltar no outro. Ele retoma as atividades em abril do ano que vem. Aí volta a receber o mesmo contrato, o mesmo salário, tudo igualzinho. E vai ter o compromisso até os primeiros dias de 2026. Então, ele, ao invés de ficar livre no final de 24, ele pode ficar livre para assinar um pré-contrato, por exemplo, só no começo de 26. Não tem isso, é um ano. É um ano. Não sei se o Flamengo vai fazer isso. O Paulo Guerreiro, esse deu positivo no exame dele, lá na seleção do Peru. Inicialmente o Flamengo não suspendeu o contrato do jogador, depois suspendeu. Depois suspendeu o contrato dele. Aí ele conseguiu depois um efeito suspensivo, algo parecido, para jogar a Copa do Mundo da Rússia. Mas a diferença deu positivo, Guerreiro. Né? Ele alegou que era inocente, tudo, aquela história toda, mas deu positivo. O Gabriel não deu positivo. Acho que essa é uma diferença. O comportamento do Gabigol é resumido dessa forma pelos oficiais do controle de dopagem. Não se dirigiu a eles antes do treino e depois da atividade os ignorou e foi almoçar. Tratou a equipe com desrespeito e não seguiu os procedimentos indicados. Pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém. Irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta. Escondeu o pênis para impedir que o oficial observasse a coleta. Entregou o vaso aberto, contrariando orientação recebida. E o Flamengo se manifestou sobre o assunto através das redes sociais. Nós temos aqui a esse método incrível da ação do Flamengo, né? O posicionamento do Flamengo. Através do site oficial do clube, abre aspas, o Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte, uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa a justificar a punição aplicada, fecha aspas. E também, de acordo com informação do Diogo Dantas, no Globo, internamente a diretoria do Flamengo descartou, por enquanto, a suspensão do contrato do jogador, que é previsto pela Lei Geral do Esporte. O Flamengo, porém, pode rever essa decisão se a pena for mantida. Apesar de respaldado, o Flamengo adota a postura de presumir a inocência de Gabigol no caso, embora reconheça que o jogador poderia ter recebido uma advertência por desrespeitar os protocolos do exame antidoping. Mauro César, alguma informação sobre os próximos passos do Gabigol, do Flamengo, do staff dele, a Corte Arbitral do Esporte? Alguma informação também aí, não sei, Mauro, de bastidor sobre esse assunto? O que você pode trazer pra gente, Mauro? Ontem eu falei com uma pessoa do clube e me deu essa informação aí também, que não, agora vamos recorrer e tal, vai estar do lado do jogador. Bem, essa é a primeira reação, que assim deve ser, né? O clube tem que apoiar o jogador, porque de fato a pena é exagerada, então tem que tentar diminuir a pena e, claro, quer contar com o atleta. Hoje, é importante entender o seguinte, o Gabriel ele é reserva hoje. Só que justamente agora, nesse final de semana, começa a correria dos jogos meio de semana e fim de semana, meio de semana e fim de semana. Domingo, sábado tem Nova Iguaçu, primeiro jogo final do Carioca. Quarta, jogo na Colômbia contra o Milionários. Terça-feira. Você vê, ele poderia, o Tite, pensa, lá contra o Milionários eu vou deixar o Pedro de fora, segura ele um pouco, vou com o Gabriel. Ou vai que sábado o Pedro sente alguma coisa. Não tem mais o Gabriel. Quer dizer, não tem o outro atacante que ele poderia contar
para essas situações. No outro final de semana, outro jogo contra o Nova Iguaçu, e aí segue, não para mais. Começa o Brasileiro, vamos embora. E justamente agora ele fica fora. O Flamengo vai ter que buscar um outro centroavante, porque não se sabe quando vai ser também o julgamento desse recurso. Então o Flamengo tem que buscar um centroavante ou o Tite vai ter que adaptar ali o Bruno Henrique e ver se funciona. Não tem muita escolha, né? Porque não dá para ficar só com o Pedro para jogar na função, para a temporada. Então isso é um problema. Claro, é normal que o Flamengo busque aí apoie o jogador. Mas se porventura a punição for mantida, aí entra uma outra discussão. O Rodolfo Landim, como presidente do Flamengo, ele tem o direito, essa é a pergunta que tem que ser feita, ele tem o direito, gosta você ou não do Gabigol, tá? De pagar dinheiro do Flamengo, utilizar dinheiro do Flamengo para pagar um jogador que não está jogando, e ele está punido porque ele criou um problema, mas que isso está muito claro, a não ser que surja uma versão realmente confirmada e muito convincente de que o Flamengo errou. Porque aquilo que o Caio Ribeiro falou, até agora não foi confirmado. É o Caio Ribeiro com a informação que ele recebeu de alguém. Se aquilo de fato aconteceu ou não, nós não sabemos, que tem imagem, tudo. Vamos ver, se tiver, isso mudar, aí é um fato novo. A gente está discutindo em cima do que temos até agora. Temos um relatório que foi utilizado, e é o que está valendo para a justiça, que o jogador não cumpriu as regras e por isso está castigado, está punido. Então, o Landim, como presidente do clube, ele tem o direito de desembolsar uma quantia significativa mensalmente durante um ano para remunerar um atleta que não está jogando, onerando, consequentemente, a folha de pagamento por uma atitude dele mesmo? Essa que é a questão. Eu acho que não. Você está onerando a folha de pagamento do clube, é um salário que você pode pagar um outro atleta, né? E o jogador está sendo castigado por algo que ele mesmo fez. Uma decisão dele, foi uma atitude dele. Mas isso não vai ser discutido agora. Acho que isso só vai ser discutido se, de fato, ele tiver confirmada essa punição. Mas, em suma, assim, totalmente desnecessário isso. E acho que, assim, o que eu estou falando é o quê? É a visão profissional das coisas. Eu acho que, assim, se é profissional, é assim, né? Se é profissional, como é que funciona? Vem cá, você está suspenso porque você cometeu um erro. Aí você não pode trabalhar para mim. Eu sou a empresa, o clube, né? Eu ainda te pago. É diferente do cara que teve o Bruno Henrique ficou um ano quase parado. O Bruno Henrique se machucou gravemente durante um jogo do Flamengo. Então ele vai receber o salário durante um ano direitinho. Assim que tem que ser. O Dudu no Palmeiras, a mesma contusão, a mesma coisa. Agora o Gabriel, ele mesmo sem ter se dopado, ele está, nesse momento, suspenso por uma atitude dele, que não deveria ter tido. O que pode a defesa fazer? Parece que ele descumpriu regras, mas a defesa, imagino, a defesa poderia diminuir a intensidade do relatório dos fiscais. Eles carregaram porque ele foi antipático, eles carregaram porque ele não foi cortês, eles carregaram porque ele ignorou. Quer dizer, ele pode tentar fazer isso. Tem imagens que mostram isso, alguma coisa nessa linha. Eu acho que essa é a linha da defesa. O que ela pode fazer? Não pode fazer nada, a não ser diminuir a intensidade, e colocar lá, encaixar em algum lugar, estou dizendo, hipoteticamente, encaixar lá a palavra perseguição. O Pipefy é a hora que quando ele disse que toda hora que vocês vêm aqui, vocês querem fazer comigo e tal. Também não estou dizendo que é isso, mas eu estou dizendo que pode encaixar a palavra perseguição para tentar minimizar a pancada. Agora, o perigo no TAS, que é o Tribunal do Esporte Internacional, é exatamente esse. Como hoje pela manhã, logo cedinho, eu li a matéria do Andrei Kampf falando exatamente isso, que não tem meio termo. Você pode recorrer, mas a pena pode ser plena, de 4 anos, ou pode ser absolvido. Não tem, digamos, uma flexibilidade nisso. É um risco, né? Cabe, vale a pena o risco ou não? Quer dizer... Aqui, suspensivo pode levar até 2 semanas. E o que seria esse efeito suspensivo? Não tem nada a ver com recurso para rever a pena dele. São 2 processos. Primeiro, o pedido de efeito suspensivo para ele não ficar suspenso e poder treinar no Nidrubu, poder ir a jogo, enfim. E aí depois entra lá no CAS pedindo o novo julgamento para ver se ele será punido novamente e a pena pode ser aumentada até 4 anos ou se ele será absolvido. E aí são 2 casos diferentes, mas ainda não teve pedido de efeito suspensivo e a resposta pode demorar até 2 semanas.
E durante esse período que ele não pode ir ao Ninho do Urubu, o que vai acontecer? O Flamengo vai disponibilizar uma estrutura, um local de treino para Gabigol. Inclusive, ontem, em entrevista à ESPN, o próprio Zico, falei isso aqui na live, o próprio Zico colocou o CT CFZ à disposição do jogador, mas a priori esse CT CFZ não será utilizado por Gabigol e nem pelo Flamengo. O clube vai disponibilizar profissionais, obviamente, para acompanhar o jogador fora do Ninho do Urubu. Até aí tudo bem. Desde que ele não pise no Ninho do Urubu, ok. Agora, os profissionais acompanharem, irem à casa dele, não tem nenhum problema. Eu, inclusive, hoje, conversei com um advogado, ele pediu para não ser identificado porque ele trabalha em outro clube. Ele falou, perguntei, você acha que a pena foi exagerada? Enfim, queria te ouvir um pouco. Ele falou, o código, fala, Vini, o código prevê a possibilidade de pena até maior. Eu não conheço os detalhes, mas costumo dizer que quando se trata de doping, às vezes as autoridades preferem punir um inocente para que no futuro um culpado não escape. Então a questão aí é a seriedade com que ele encarou a coisa. Imagina um teste fora da competição no nadador olímpico dos Estados Unidos, num corredor. Caras que sabem como a coisa funciona. Os caras não brincam, vão lá e fazem tudo certinho. Gabigol, aparentemente, brincou, e a brincadeira fez parecer uma tentativa de fraudar uma parte do exame. Exemplo, se ele não deixou verem ele urinar, já fraudou. Se foi para esconder algo proibido ou para brincar, é outra história. Mas a brincadeira não é contemplada no código. Ah, era brincadeira, então beleza, está liberado. Ver o ato de urinar é necessário porque já houve casos de atletas com tipo um caninho de onde sai a urina e uma bolsinha. Urina que não era dele. Então, inocentar o Gabigol é tomar esse comportamento permitido. Daí, aqueles que realmente se dopam farão a mesma coisa e irão dizer tem que ser inocentado porque Gabigol também foi. Pouco importa o resultado do exame dele, do Gabigol. Isso não está em discussão no caso. Acho que se as provas da acusação forem contundentes, ele terá dificuldade no cais. Brincou na hora errada, com gente errada e pode pagar. Bom, gente, isso aí é um bom ponto. Eu já vou dar minha opinião sobre isso. Já falei hoje bastante no SBT Esporte Rio. Eu acho o seguinte, galera. O Gabigol está pagando pelas atitudes dele, não é pelo resultado do exame. E isso, é óbvio, vai servir de exemplo para outros atletas. Tá vendo? Se vocês não cumprirem a regra, vocês serão punidos. O Gabigol foi punido. O Flamengo está sendo punido. Então vocês precisam seguir a regra. E, de fato, nós temos aqui no Brasil, no futebol brasileiro, a cultura de não valorizar o exame antidoping. Cara, lá fora isso é seguido de uma maneira bem rígida. Falei na minha live ontem. O YouTube, por exemplo, às vezes... Saudações rubro-negra. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo aqui desta quarta-feira. E comente aí, pessoal, o que você achou a respeito, né, do Mauro César aí falando sobre a situação do Gabigol. Agora também aqui o Mauro, o Vene Casagrande, falando, né, a situação do Gabigol que vai ficar suspenso, né? Então será que vai conseguir recorrer? Será que vai conseguir uma reviravolta aí, né? E o Gabigol vai continuar no Flamengo jogando, né? Que vai ser fundamental, já que muitos jogadores aí vai estar a serviço, né, de suas seleções. Então, deixa aí nos comentários, pessoal, a sua opinião, que é muito importante. E se você não é inscrito, tem um botão vermelho aí embaixo com o nome inscreva-se. Então já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações aí do nosso Mengão.